RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias reitera de que foi feito o convite à candidata Priscila Ebara, do PCO, o Partido da Causa Operária. Ela cancelou ontem a participação na sabatina, pois, de acordo com a assessoria dela, a candidata está comprometida com uma mobilização promovida pela APP Sindicato. Eu acho que isso mostra exatamente quem é a candidata Priscila Ebara, quais que são os seus ideais. Ela está comprometida com uma manifestação da APP. Viria aqui para falar sobre a esquerda, preferiu o sindicato. Direito dela, bom para o ouvinte. Seguimos o nosso jornal. Amanhã está confirmado o candidato Ojebuque do PSL no fechamento da nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. Mas a sua participação é sempre muito bem-vinda para comentar os assuntos da política local, da política nacional. Vamos comentar também como foi a entrevista de Geraldo Alckmin ao Jornal Nacional de ontem. Agora são 7h04. Os alunos da rede estadual não terão aula hoje por causa dessa manifestação da APP Sindicato. O governo autorizou a reposição dessa aula. Então é assim, ó. Não tem aula e tudo bem. Conta aí, Mark. Segundo a direção da APP Sindicato, a mobilização é para cobrar do governo o pagamento da database, o cumprimento da hora-atividade, a correção dos salários do PSS e outras pautas da campanha salarial. Os manifestantes vão se encontrar às 9h da manhã na Praça Santos Andrade e vão seguir até o Palácio Iguaçu. Segundo o sindicato, durante a manifestação ainda serão lembrados os 30 anos dos atos contra os professores no governo Álvaro Dias e a manifestação no dia 29 de abril de 2015 no governo Beto Richa. Em um vídeo publicado na página do sindicato, o presidente da PP, Hermes Leão, convocou os professores a usarem o chamado kit greve. Organize na sua escola, prepare o seu cartaz, organize no seu município, prepare o kit de estar no dia de greve para fazer a memória das nossas lutas, denunciar todas as violências e anunciar a violência nunca mais e cobrar de fato o respeito às leis e ao Estado Democrático de Direito. Nós estamos fazendo a memória de 30 anos da violência da greve de 1988. Nós estamos também denunciando a violência do 29 de abril de 2015. Segundo o sindicato, o governo autorizou a reposição da aula. Eles exigem que a reposição seja por conteúdo e não por data. Trocando em miúdos, eles não querem ir em um dia específico. Eles querem que os professores só reponham os conteúdos. Estica a aula um pouquinho a mais, vários dias, para repor. A Secretaria de Educação orienta para os pais que liguem nas escolas para confirmar se as atividades estão ou não mantidas hoje. O governo do Paraná erra ao autorizar a reposição da aula. Lugar de professor é na sala de aula. Lugar de aluno é no colégio. Está se comprometendo um dia de ensino para um protesto de natureza política, um protesto partidário e ideológico em pleno período de campanha eleitoral. Nós não estamos no mês de abril para fazer lembrança disso. Bate no Álvaro Dias, bate no Beto Richa, na Cida Borghetti, no Ratinho Júnior. Cria-se uma onda para tentar induzir a opinião pública eleitoralmente para aquele partido que é o partido cuja APP opera como braço político, o Partido dos Trabalhadores. Engraçada a fala do professor Hermes Leão, presidente da APP Sindicato. Eu vou repetir aqui o que já disse muitas vezes. Sou sempre atacado quando digo, mas não vou medir as palavras. Havia uma ordem de proteção ao prédio da Assembleia Legislativa, um interdito proibitório. Não podia haver a entrada no prédio da Assembleia. A Polícia Militar do Estado do Paraná montou, além de uma barreira física com aqueles gradis, montou uma barreira humana de PMs. Se os professores tivessem feito, professores, vírgula, porque não eram professores de sala de aula, era a turma do sindicato. Se os sindicalistas tivessem obedecido à ordem judicial
e realizado a sua manifestação de forma pacífica, não teria estourado uma bomba de gás e não teria sido disparado um tiro de bala de borracha e não teria havido uma única ação com um cacetete da Polícia Militar. Nenhuma, zero. Bastava que a manifestação tivesse sido feita do Gradil para lá. Mas não. Um grupo tentou entrar à força, desrespeitando uma ordem judicial e desrespeitando uma barreira da Polícia Militar. A polícia reagiu. Essa interpretação que eu faço foi a mesma que fez o Poder Judiciário, que isentou de responsabilidade a Polícia Militar e o seu comando. E faço uma reflexão aos ouvintes aí do outro lado do rádio. Se a polícia de Nova York montar um gradil e ficar do lado de cá do gradil e alguém tentar invadir, o que fará a polícia dos Estados Unidos? Imagine a montagem do gradil na França, berço dos direitos humanos. A polícia está do lado de cá. Se alguém romper o gradil, o que fará a polícia francesa? Imagine agora Tóquio, no Japão, polícia mais educada do mundo. Você monta um gradil, a polícia se posta a não deixar que as pessoas venham pro lado de cá, cumpram uma ordem judicial. Se manifestantes japoneses romperem o gradil, o que fará a polícia japonesa? O mesmo que fez a Polícia Militar do Estado do Paraná. A APP Sindicato compromete a educação, a preocupação da APP, em primeiríssimo lugar, é com o PT. Primeiro lugar. Depois, com os partidos satélites do PT. Em terceiro lugar, com a própria APP Sindicato. Em quarto lugar, com o sindicalismo geral, a CUT. Em quinto lugar, talvez, as demandas do magistério. Em último lugar, o aluno. Esse é o comportamento da APP Sindicato. No mais, se querem que eu passe um pano aqui na manifestação que vai prejudicar as famílias precisam deixar as crianças no colégio para poder trabalhar. Hoje vai largar a criança onde? As crianças serão largadas onde? Ficarão em casa. Porque os senhores professores fazem essa manifestação, tudo aquilo que está ali antes, cobrar database, é tudo pretexto. É pretexto de manifestação político-partidária ideológica. Tá dito. A verdade dói, mas é a verdade. 7h10 agora. E os ouvintes dizem o quê, Marco? Denil, eu participo aqui sobre essa questão da greve dos professores, que na verdade é uma paralisação, né? É um dia só. O Marcos Zarozniak, de Cascavel, diz: por que não se faz manifestação em um sábado ou domingo? Será que não teria adesão? Nesse caso, os professores que participam desse movimento estão muito pouco preocupados com os alunos, diz o ouvinte. O Valdemir Silva, aqui de Curitiba, diz que essa manifestação é só para cobrar o Lula livre, na opinião dele. O que é? É para fazer isso aí tudo. Lula livre, PT, a bandeira da APP. A APP é braço político do Partido dos Trabalhadores. Quem sabe a gente não vai dizer o que é. Ou o que a APP Sindicato é? Braço político do PT. O que mais, Mário? O Odair José Ribeiro, de Curitiba, diz que ele nunca repôs nenhuma aula. Quem se prejudica são só os alunos, diz o ouvinte. Verdade. A ouvinte final telefone 1633, a Ana Davis, ela tá braba aqui, Daniel. Ela é professora e diz que tem aula em boa parte das escolas. Que ela coisa trabalha boa. em duas e tem aula nas duas. Professora, não é pra generalizar. Parabéns. Parabéns aos professores que não se deixam tratar como massa de manobra e estão cumprindo o seu dever. Não há profissão mais linda do que a do professor. E eu quero reiterar o que eu disse aqui. Quem for invadir, romper barreira, não é professor. Quem foi fazer foi o sindicato. Então a crítica que eu faço aqui, de maneira nenhuma, se dirige aos professores do estado do Paraná, e sim aos sindicalistas que se utilizam do sindicato dos professores para posarem de professores e, na verdade, atuam politicamente. Então, se tem professor em sala de aula, parabéns aos professores por entenderem que, se lá estiverem na manifestação, estarão se fazendo de massa de manobra para serem comandadas, feito aquele bonequinho que a gente mexe assim. Como é que é o nome daquilo, Terríbus? Ventrílogo. Não, aquele que você mexe. Marionete. Feito marionete do PT. Porque quem vai na manifestação hoje é marionete do PT. Fica aqui, ó,
comandandinho e o bonequinho fica dançandinho. Vai, Mark. O final telefone 5098, Wesley, dizendo que ontem estava trabalhando na APP e parecia mais uma reunião do PT. Olha, que tá dizendo que estava no sindicato e parecia uma reunião partidária por lá. A mensagem aqui do nosso ouvinte, o Wesley. É isso aí mesmo. Tem também a participação aqui, Daniel, da ouvinte, final telefone 6223. Ela não colocou o nome dela, mas diz o seguinte, que ela trabalha para o mesmo governo todos os dias, bate o cartão, realiza horas extras, mas há 3 anos não recebe nem a reposição da inflação. Como vocês imaginam que é trabalhar nessas condições? Muito mal. Do jeito que trabalha o povo brasileiro. Você recebeu quanto de aumento, Daniel, nesses 3 anos? 0,0. As pessoas acham que só os funcionários públicos não recebem aumento. Né? A realidade que atravessa a servidora, e é de fato lamentável essa situação de não haver reposição salarial, é a mesma que vive o povo brasileiro. O povo brasileiro atravessa a mesma situação. Aliás, pior, Daniel, porque o servidor público não pode ser mandado embora. Quem bate o cartão da iniciativa privada, todo dia tem um fantasma de demissão, porque a crise está aí ainda e o empregador vai ter que despedir gente. Então é pior. Então, funcionários públicos, parem de achar que vocês são coitadinhos. O povo brasileiro está em situação pior que vocês. Muito pior. Também tem a participação aqui do final telefone 5025, Luiz Prado, dizendo: bom dia, sindicalista baderneiro. Enfim, ele acha que o governo tem que fazer o que tem que ser feito em manifestações como essa. O Lucas Moro, dizendo que gostou da sua colocação. O Edson Correia, de Ponta Grossa, diz que esse professor Hermes, que é o presidente da PP, tem que voltar para a sala de aula. Ele não sabe mais nem o que é lecionar, segundo o ouvinte. Eu vou discordar do ouvinte. Vamos poupar os nossos alunos disso, né? Deixa o sindicalista no sindicato. Eu acho que a sala de aula é lugar de professor de verdade. Professor comprometido com a educação, que ame os seus alunos, que priorize os seus alunos. A gente sabe como é dura a realidade do aluno da escola pública. A escola pública enfrenta dificuldades históricas, não vem de agora, e precisa de professor bom e comprometido. Eu prefiro que o professor Hermes fique no sindicato. Tem a participação aqui do final do telefone 3200, a Fran, ela diz que ela é professora em várias escolas municipais e estaduais e ela só consegue algo por meio de greve. E sempre repôs a greve, que hoje é um dia histórico, pelo jeito ela vai estar lá, com a bandeira na mão, no centro de Curitiba. A participação aqui, os ouvintes falando mal dos sindicatos, o Nilson de Toledo dizendo que o servidor público chora, mas não olha ao seu redor. Enfim, muita gente aqui participando dessa questão, Daniel, que é contra a greve. Pelo menos dos nossos ouvintes, maior parte se coloca contrário a essa paralisação. Bom, e nesse movimento aí que as esquerdas organizam em Curitiba, o Fernando Haddad, que é o candidato do PT à presidência da República, o candidato de verdade, porque o fake tá preso, né? O Lula. O candidato de verdade, o Fernando Haddad, e a vice, a Manuela Dávila, estarão aqui em Curitiba hoje para participar de um ato organizado pelo PT. É tudo coincidência, viu, Mark? Que a manifestação da APP Sindicato aconteça no dia do ato do PT. E que o governo do Paraná tenha autorizado os professores a faltarem à aula. E governo do Paraná, hein? Que vergonha, senhor governo. Secretaria Estadual de Educação comete um erro dos mais primários. Mas, coincidentemente, tem manifestação do PT hoje em Curitiba, Mark. Conta aí. Dene, antes de dar notícia, só queria dividir com você e com os ouvintes. Você viu o flyer, o panfleto que mobiliza essa manifestação? Eu não vi. Eles colocam o Lula em primeiro plano, assim. Então, um desavisado que veja o folheto acha que o Lula vai estar na caminhada. Eu até pensei, nossa, mas o Lula vai ser solto? Claro que não, obviamente, né? Mas induz o eleitor, induz a população ao erro. O partido organizou uma caminhada por Lula no centro da capital. A concentração para o ato começa às 4 da tarde, na Praça Santos Andrade, e segue pelo calçadão da Rua 15 até a Boca Maldita. Segundo o partido, também participam do ato a senadora e presidente do partido, Gleisi Hoffmann, o candidato ao governo do estado, Dr. Rosinha, e a candidata a senadora Miriam Gonçalves. Além da caminhada por Lula, Fernando Haddad participa de um almoço com o senador Roberto Requião, do MDB. O senador Roberto Requião tem tudo a ver com essa turma aí, né? Eles são
todos iguais. E uns ainda mais iguais do que os outros. Então tem manifestação pelo Lula livre em Curitiba. O motivo é juntar lá o que der, capturar umas imagens e depois usar na propaganda eleitoral do rádio e da televisão. Propaganda que começa amanhã, Terribas. Começa amanhã, cedo. Amanhã começa, né? 7 horas da manhã. 7 horas. Então o nosso jornal entra no ar logo após Isso, a propaganda eleitoral. Amanhã, a partir das 7h30, começa o Rick Mais Notícias, vai até 8h30. E aí a gente vai ter meia hora a menos de rock and pop em Curitiba. E o nosso horário maravilhoso das 7 da manhã, Pois é. horário glorioso, os políticos vão fazer propaganda. O Mark me mostrou aqui o flyer, o cartaz da manifestação. Quem vê, parece que o Lula vai participar mesmo da caminhada. Lula 13, Lula, Haddad e Manuela em Curitiba. Isso é verdade. Lula, Haddad e Manuela em Curitiba. Olha o jogo de palavras, né? Isso é verdade. Isso não tem como não dizer que é verdade. Concentração na Praça Santos Andrade, caminhada até a Boca Maldita. O Lula não irá, pois está preso a um outro compromisso. Tá preso em outro compromisso. Maldade demais, não é? Tá preso no engarrafamento. Esse comentário da Denise foi muito... preso Tem no a vinheta aí? engarrafamento. Hã? Tem a vinheta aí? Tem Aqui, ó. essa Denise se superou. Desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Ai, Tá bom, mas por favor, né? Por favor, uma das razões de nós vivermos esse momento terrível que atravessa o país é a tentativa de você confundir a opinião pública com fatos irreais, as chamadas fake, né? Isso é mais um fake. É fake. Daí o desavisado lê aquilo ali, olha, soltaram o Lula. É mais uma tentativa do PT de atrapalhar a livre informação. Por falar em livre informação, ontem o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, foi ao Jornal Nacional. Vou dizer o quê? Falta... Ele é um candidato muito preparado do ponto de vista do governo, né? O Geraldo Alckmin governou São Paulo diferentes vezes. São Paulo é a maior potência do país. É um homem que tem o que dizer. Mas passou boa parte da entrevista. A entrevista tem se convertido, todas elas, numa espécie de pegadinha do malandro. Eu não sei se sou eu só que estou implicando e não estou fazendo implicância alguma, assim, quanto aos colegas de imprensa, ao contrário. Mas as entrevistas têm sido muito ruins. A do Bolsonaro foi a pior de todas. Deixaram o Bolsonaro... Ontem eu recebi um meme, melhor meme que eu recebi no ano na internet. É o Bolsonaro sentado na bancada do Jornal Nacional rindo. Vocês viram esse? Ele rindo assim e a legenda: boa noite. Puseram o Bolsonaro lá. O Bolsonaro colocou o Bonner e pôs a Renata no bolso. Um em cada bolso. E ontem a entrevista com o Geraldo Alckmin, ela foi uma ladainha sem fim de perguntas de tucanos envolvidos com a corrupção. Você tem que perguntar ao Geraldo Alckmin, evidentemente que tem. Você tem que perguntar sobre o tema da corrupção, claro que tem, porque o partido dele, o PSDB, está todo lameado com a corrupção. Mas você não pode fazer com que isso dure 60%, 70% da entrevista. A população brasileira, mais do que preocupação com a corrupção, precisa saber como é que você vai resolver o problema da mãe que tem uma criança nos braços e não tem creche para deixar. Você precisa resolver o problema da falta de crédito para poder fazer o empreendimento. De como você vai gerar políticas de Estado para fomentar a economia e, com isso, abrir vagas de trabalho, porque nós temos milhões de desempregados no país. Você precisa perguntar às pessoas como vão estas que estão dispostas a concorrer à presidência a resolver o problema de um país que está num atoleiro econômico sem precedentes. Mas não, fica discutindo o mais do mesmo. Então é uma espécie de, eu vou colocar o sujeito aqui numa cadeira elétrica. Pode ser que funcione para jornalista, mas não para o cidadão. Você tem que dosar, tem que tratar dos temas de interesse do país. O que o Bolsonaro pensa
sobre a economia brasileira, eu não sei, não perguntaram pra ele. O que o Geraldo Alckmin pensa, também não sei, não perguntaram pra ele. E o Ciro também não sei, porque não foi perguntado pra ele. Quem vai hoje é a Marina. Vamos pegar a Marina e vamos pôr a Marina num pau de arara lá, coitada. E ninguém vai perguntar nada que a população precisa saber. A gente tem boleto pra pagar. A gente tem remédio pra comprar. Compras no super pra fazer. E nada, nada, nada. E a gente que vote de acordo com o que der. E aí as pessoas se baseiam na propaganda e não no jornalismo. Tá tudo errado. Tudo errado. Enfim, mas o Geraldo Alckmin, ele se saiu bem porque ele é muito preparado. Ele é um candidato que sabe o que diz. Mas defendeu corrupto, né? Passou pano em vagabundo, o Geraldo Alckmin. Daí é isso. É um PT com grife, que sabe usar os talheres. O PSDB. E aí, Mark? Wilson, só eu ou vocês também ficam incomodados do jeito que o Geraldo Alckmin fala? Não, acho que tá bom. Você acha que tá bom? Qual o problema? Ele é o... É muito robótico, cara. Eu Dá entendo uma o que ele tá agonia. falando. Ele fala muito articulado, Nossa, assim. dá uma agonia a pessoa que e fala assim. Às vezes incomoda um pouco. Aí Mas você- é que é o estilo aí dele. é tipo, sabe aquela pessoa... Eu vou falar um negócio. Sabe aquela pessoa que tem uma babinha no canto da boca, assim? Tu gosta do... É tipo aquilo. Você fica olhando, assim, você não consegue parar de prestar atenção naquilo. Tu gosta do tá É ok mesmo, do dá um troço do ruim na Bolsonaro? gente. Tá ok? Não dá, tá ok. cara. É muito... T-A-L, tá ok. Q-U-E-Y no final. Tá ok? Tá Tu gosta do tá ok do Bolsonaro? Nossa, dá uma agonia, assim. Fala, meu! Não, mas o Geraldo Alckmin, eu entendi o que vocês falaram. Ele abre bem a boca Isso. para pronunciar Ele é o palavras. garoto fono. É o garoto fonoaudióloga. As fonos adoram ele, que ele segue direitinho. Ele é o os garoto exercícios. fono. Pelo amor Pois de é. Deus. Entendeu? Você faz fono, pro ouvinte saber, todo mundo que Mentira, trabalha em comunicação faz tem nada. que fazer fonoaudióloga pra falar mais devagar, pra deixar mais compreensível, enfim, falar de uma maneira mais correta. Eu fiz muita fono na minha vida. Muita. Ai, que preguiça. Agora não. Mas eu fiz muita. Você era aplicado assim, você fazia os exercícios, não? Mua. Muito obrigado. Ai, Olha que só. chato que é, velho. Não é muito chato. Mark, fala aí. Os ouvintes pedindo pra você comentar, Denê, se o Alckmin usou Botox ou não. Ah, botou aqui, usou. Ele ri. Puxa a perna. Ele ou o Álvaro Dias é pior, será? Não, o Álvaro é campeão do Botox. É, o Álvaro é o Eu mais. não sei, hoje a doutora Flávia vem conversar conosco. Eu tenho uma dúvida sobre Botox. Por que a testa de quem usa Botox brilha mais do que a testa de quem não usa Botox? Tá aí uma pergunta, é verdade. Não brilha, Brilha, Terribas. brilha mais. Parece aquela maçã, sabe, assim, no Condor. Terribas, Quando você chega que... daquela maçã em cima, assim, ó, brilhante. Terribas, você que é um cara, assim, de uma visão elaborada das coisas. Olha para esse seu amigo aqui. Você acha que eu já tô precisando de Botox ou ainda... Não tá, não. Não precisa. Não precisa. Você é um jovem garoto ainda. Não, mas ainda dá, assim, pra ficar sem Dá Botox. pra deixar ficar claro. alguns anos. Terribas é puxa-saco, eu não tenho a mesma opinião que ele, não. Você acha que eu tinha que Eu botar acho que tá meio já, Denê. Não, dá pra ficar alguns anos já. Dá pra botar um Botox na testa aqui, Mark? Assim, porque o Botox é caro, né? Não é uma aplicação barata. O sujeito vai lá fazer um Botox e toma a injeção na testa. O sujeito fica tomando agulhada na testa e vai embora Você faceirão. vai ficar travado, assim. Quando a doutora Flávia chegar aqui, eu vou perguntar pra ela por que a testa de quem é botocado brilha mais do que a testa de quem não usa Botox. Fica parecendo Robocop. E, Pessoa. e tem gente que põe tanto Botox, mas tanto Botox, mas tanto Botox. Sabe quem que uma vez usou tanto Botox que se tornou irreconhecível, Marco? Aquele jornalista, eu tenho um apreço por ele, porque ele tem uma história muito bonita no jornalismo. O Hermano Henning. É do SBT, né? É. Sim. O Hermano usou tanto Botox uns anos atrás, mas tanto, que o rosto dele ficou meio assim, né? Então, o rosto não transmitia mais A expressão a facial. expressão, assim. Então, digamos que ele fosse falar uma notícia triste, ele tava meio rindo, assim. Se ele fosse rir, ele tava meio rindo, ele tava sempre com a mesma cara. Daí a gente brincava. Hermano, aquela pessoa que você tanto gosta morreu. a fisionomia não mexia mais de tanto Botox. Então,
E o nosso Geraldão Alckmin Botox é o destaque das eleições. Botox é o destaque. Denê, os ouvintes participando aqui sobre as entrevistas da Rede Globo, e a ouvinte aqui, final telefone 9010, faz uma análise interessante. A Ângela Hakim, ela diz que parece que a metodologia adotada pela Rede Globo para as entrevistas é a desconstrução da imagem do candidato. Quem for liso se sai bem, mas ela acha uma pena porque ninguém fala de proposta, só essa desconstrução. Sobre esse mesmo assunto, tem a ouvinte do telefone 0263, a Silene, dizendo que, na opinião dela, essas entrevistas não estão acrescentando em nada. Só se vê lá um festival de interrogatórios, acusações e rebate isso e rebate aquilo, e não se fala do Brasil. Sabe que sobre as nossas entrevistas aqui, as entrevistas dos candidatos ao governo, eu tenho recebido, tenho certeza que vocês também, muito retorno aí dos ouvintes e por onde a gente anda, né? E é impressionante a repercussão de uma fala de ontem do candidato doutor Rosinha do PT, quando ele disse acreditar que sim, o juiz federal Sérgio Moro pode ser um agente da CIA infiltrado no judiciário brasileiro. As pessoas ficaram atônitas com a declaração de um homem como o doutor Rosinha, de acreditar em algo dessa natureza, né? Eu não sei nem o que pensar a respeito dessa frase, viu, Marco? É tão surreal, é algo tão... É uma fantasia tamanha. Sabe, eu me vi dentro do mundo da fantasia, sei lá. Sabe que muita gente veio comentar comigo essa frase também, Denê? Quando você perguntou, eu tinha certeza que ele ia responder que não, que isso era um absurdo. Quando ele fala que sim, que é verdade, que o Moro vai para os Estados Unidos toda hora e tal, chega a assustar mesmo. Mas cada um acredita no que quer, né? Ontem me perguntaram o que você achou da resposta. Eu falei assim... Eu nunca vi, pessoalmente, alguém falar isso, entendeu? Eu nunca tinha visto, porque a gente fica aqui na rádio o dia inteiro, então a gente só acompanha esse tipo de coisa pelo Facebook. Eu nunca tinha visto pessoalmente alguém falar uma coisa dessa. Quando eu vi ele falando, não pode, sério que existe... Eu não sabia que era um negócio muito surreal, assim. Teve, portanto, uma repercussão, e é surreal, o Terribas tem razão, é inacreditável. É inacreditável que... Até porque ele é um doutor, né? Não, mas não é nem por isso, porque você pode ter extremamente zero. lúcida. Mas você pode ter zero de educação formal. Você acreditar que um juiz federal é um agente da CIA infiltrado no judiciário para prejudicar o Lula, você... Nossa, o cara tá em Hollywood, velho. Ou tá usando aquele coisinha lá. E é um juiz federal... Porque o doutor Sérgio Moro hoje tem uma grande visibilidade e grande importância pelo trabalho que desempenhou. Mas lá atrás era um juiz federal de primeira instância sem qualquer expressão. Ele era um juiz comum. Como todos são. E ainda é, inclusive, porque ele não tem poder nenhum. Servidor público que empresta o seu estudo, e que é um estudo profundo do direito, a julgar causas de complexidade. Eu sempre digo aos meus alunos, quem escolher a carreira de magistrado para ser juiz... precisa, antes de tudo, mais do que saber direito. Precisa ter um senso do justo muito forte, né? Você julga pessoas, você determina a guarda de filho, valor de pensão, você determina se prende ou solta. Você mexe com valores muito caros à individualidade. Então, ser juiz é uma tarefa das mais difíceis. E aí você acreditar que um juiz correto, como é o juiz Moro, professor de direito, é um agente da CIA infiltrado, você tem que ter, assim, um grau de criatividade e de abstração da realidade que é muito grande. Sei lá, é meio mundo da fantasia, mas eu entendo mais como uma narrativa, como uma tentativa de se construir uma história contrária à realidade, muito mais uma narrativa política do que efetivamente um pensamento real. Eu não creio de verdade mesmo que o Dr. Rosinha pense isso, mas eu tenho convicção de que o Dr. Rosinha abraçou a narrativa do partido por ser um homem de partido e não porque ele acredite nisso. É diferente. É aquela coisa, né? A mentira contada várias vezes se torna verdade, né? O nosso ouvinte Francimar, aqui de Curitiba, ele diz assim: pra quem acredita no Lula, acreditar que o Moro é agente da CIA é fácil. Uma ficha foi feita, que acreditar que não teve corrupção, que é tudo uma invenção. Vamos para o intervalo? Vamos, né? Eu tenho um intervalinho agora e, na sequência, mais notícias aqui no nosso jornal. Mais notícias.
notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Neste horário, nós iniciaríamos a sabatina com a candidata Priscila Ebara, do PCO. Mas a candidata desistiu de ser entrevistada aqui pela Jovem Pan e pela RIC TV. Preferiu participar do ato organizado pela APP Sindicato. Então a candidata Priscila Ebara fugiu aqui da entrevista, direito dela. Tinha outros compromissos que ela julgou mais importantes os compromissos. E nós, assim entendemos, direito dela, segue o barco. Amanhã nós fechamos a nossa primeira rodada ouvindo o candidato Ogier Buch, do PSL. Lembrando também que amanhã, dia 31, último dia do mês de agosto, inicia o horário eleitoral no rádio e na televisão. Vai mudar o horário de início do nosso RIC Mais Notícias. A propaganda eleitoral começa às 7 horas da manhã. Então o nosso jornal está programado para entrar no ar 7h30, né, Tê? 7h30. E vamos até? Nós vamos até 8h30. 8h30, das 7h30 às 8h30 da manhã. E aí depois, às 8h30, tem o Rock and Pop. Isso, daí tem meia hora de Rock and Pop. Então assim, a partir de sexta-feira já vai mudar essa grade, né? E daí de segunda-feira também tem novidade na grade de programação da Jovem Pan Curitiba, onde entra os Pingos nos Is a partir das 6h30 da tarde. Então também vai ter ali o horário eleitoral do meio-dia, né? Tem que lembrar isso também, pessoal. E o Pânico passa a ser exibido a partir do meio-dia e 25, porque também tem horário eleitoral meio-dia. Então tá bom. Nossa rotina... A gente vai ganhar uns 15 minutinhos de sono, né, Mark? Vai. Eu tava pensando nisso agora. Vocês dois, né? A gente. Eu vou vocês uns dois. 20 Eu vou minutos a estar mais, aqui. pelo menos. De 15 a 20 minutos de sono. Que delícia. Obrigado. Mas sabe, você não. Eu tô aqui. Agora eu cedo. vou dizer uma coisa. Nossos ouvintes das 7 da manhã, que tem a turma que entra mais cedo, vai pra faculdade, os nossos ouvintes das 7, que nos ouvem entre 7 e 7h30, esses vão ficar pistola, como diz o Terríveis. Estão reclamando aqui já. Não, mas Claro aí que que tá. Hein, mas tem uma alternativa muito boa. Ninguém vai perder meia hora de jornal. É só assistir depois o podcast, pronto. Vai ter Assiste que o ser. podcast depois, não tem problema. Mas o problema é que a pessoa gosta da nossa A companhia pessoa, quando ela tá no a carro pessoa lá. gosta do ao vivo. É. Mas ela vai pegar ali a gente meia hora ao vivo e depois ela pode voltar para assistir meia hora de podcast depois, entendeu? É só acessar Pois o é. Rick Mais. Ó, o No Rick Flávio, Mais tem lá todos os podcasts. o Flávio Stresser aqui, por exemplo, tá reclamando. Ele diz que é professor, chega na escola às 7h30 e ele nos escuta das 7 às 7h30. E que agora quem vai fazer companhia a ele são os políticos. Ele tá revoltado aqui. Pois é, Também e é tem a verdade. participação no telefone 7225. Não menos importante também, né? A Viviane Weber reclamando também. O final telefone 8232, o Alex. Ponta Grossa também participando aqui reclamando. O Aislan, o Enig, enfim, muita gente reclamando aqui do horário eleitoral gratuito. Pois é. É o que tem pro café da manhã. 7h30 entramos no ar. Você não gosta de assistir o horário eleitoral? Você não gosta de ouvir? Não, eu não gosto que ele seja obrigatório no horário que determina a lei eleitoral. Eu acho engraçado, posso confessar aqui. Quando eu era pequeno, era uma criança totalmente fora do padrão, né? Eu gostava de ver horário eleitoral, mas Eu pra dar gosto de risada assistir. daqueles candidatos... Exóticos. boa palavra, exóticos. Não, mas eu gosto de assistir. Eu acho Não, divertido mas assistir. eu adoro horário eleitoral, Dava mas eu risada. não gosto do horário eleitoral no rádio. O horário eleitoral no rádio, como ele é nacional, principalmente das candidaturas à presidência da República. Candidatura à presidência da República. O programa eleitoral, vocês vão ouvir e aí vocês vão lembrar do DNIAN. Começa assim. É muito ruim. Então, digamos, vai começar o programa do candidato aí, do Qualquer um. Henrique Meirelles da vida. Vai começar assim. Ai, gente! Tudo bem? Aí vai rodar um acordeon, uma sanfona. Você faz um programa de rádio, um programa nacional, como se todo mundo fosse igual. Aí é assim, é nível popular -8. São programas horrorosos, muito ruins, insuportáveis. Não, daí sempre tem um casalzinho. Isso. Você viu só, Denian? O fulano vai fazer isso pro nosso povo. E é uma Verdade. alegria. E daí quando tem que falar um podre do outro aí, mas tem gente que não faz isso. Aí, daí, fulano de tal tá fazendo isso. Blá, blá, blá. preguiça. E daí é o seguinte, eles têm que pegar a maior massa, né? E a maior massa tá onde? No Nordeste. Então sempre é um cara falando assim. Gente, agora tem um programa que vai trazer a família brasileira. E daí sempre...
E daí o pessoal que tá aqui no Sul não tem, tipo, um gaúcho falando. E quando... Né? Tu não vai votar no cara errado, né? Não tem isso. E quando vai falar tinha que trazer o outro? Riades, né? O Riades, Trazer o Riades. O Riades é o nosso chefe aqui do e Rick Mais. E o cara do esporte lá, do colunista do esporte. Aí deixa os dois falando assim, né? Não, tu não vou acha te dizer que tu tem uma que coisa. votar no cara? Não, vou te dizer uma coisa pra ti, né? Olha só. O Mark me perguntou se eu fiz fono. Eu não tenho esse sotaque. Temos que agradecer a doutora Eda por ter tirado essa coisa de falar assim, né? Tipo assim, de Porto Alegre. Tem um M depois de tudo, assim, não. É não. Tem 2 M's no final. E gaúcho fala bar. Bah, Qualquer muito coisa bar. fala bar. E o bar tem diferentes entonações. Como tem assim? o bar, tem o bé, tem o bim. Tem um bar de Tem bar. uma variação de bar. Gaúcho falando é uma das coisas mais horrorosas. Fala um gaúcho que chega em Porto Alegre, parece uma rádio, parece um aviãozinho. Sabe? Eu preciso contar uma coisa. Nossa. Preciso contar uma coisa que eu lembrei. Vai. Fiz uma crítica aqui ao Dr. Maximiliano Deliberador, o promotor, aquele que arrumou a história da torcida única. E eu disse, e continuo pensando isso, de que ele nunca botou o pé num campo de futebol. Não entende nada de jogo, de torcida, não sabe o que é uma paixão pelo futebol. E aí, fontes do Ministério Público, Mark, me informaram que de fato ele não vai a futebol, não gosta, e que o esporte dele é o aeromodelismo. Ele é daqueles que fica com o... Controlinho. cuidando do aviãozinho. É um esporte bonito, eu gosto do aviãozinho. Tô falando sério, sem ironia. Não. Mas futebol, zero. E por isso essa proposta da torcida única é própria de quem não entende lufas de futebol. Quem tem a paixão pelo futebol sabe que a grande graça, a grande beleza do esporte é um estádio com 2 cores. Ontem o estádio do Corinthians foi eliminado da Libertadores. Foi muito bonita a festa dos torcedores do Colo-Colo, que saíram do Chile e foram a São Paulo, emocionadíssimos com a cor, porque daí bate na camisa, beija o escudo. Muitos torcedores chorando, emocionados com a classificação do Colo-Colo dentro do estádio do Corinthians. A torcida do Estudiantes de La Plata, que saiu de La Plata, do sul da Argentina, e foi a Porto Alegre para o jogo do Grêmio na Libertadores, tinha em torno de 2.000 torcedores argentinos no espaço reservado, torcida visitante. Fizeram um barulho danado na hora do gol do Estudiantes. O Estudiantes quase tirou o Grêmio da Libertadores. E essa variação de emoção que a torcida visitante dá a um jogo. Um jogo sem a outra cor não tem graça nenhuma. Como um debate eleitoral, sem que você tenha o confronto de ideias, não tem graça nenhuma. A vitória de um, a alegria de um impõe a tristeza do outro. Você acabar com a paixão é algo lamentável. Então lembrei, eu fiz aqui a brincadeira do sotaque, aquele barulhinho do aeromodelismo é igual o gaúcho falando. Quem gosta de aviãozinho é o Dr. Max, viu, Mark? Nenê, muita gente participando aqui ainda da nossa programação. Tem gente reclamando, mas tem gente comemorando também. A Camila, por exemplo, nosso ouvinte, tá falando que ela começa a ouvir às 7h30. Então agora ela vai até 8h30. Quem não vai gostar muito é o chefe dela, que dela não vai querer desligar o rádio no carro, fica no estacionamento esperando o programa terminar, vai chegar atrasado no emprego. Tá bom, a gente vai com uma notícia agora antes do intervalo. E daqui a pouco tem a doutora Flávia Ode, e hoje vai falar sobre Botox que brilha, entre outros assuntos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o judiciário ajudou a construir o discurso de vitimização do ex-presidente Lula. Veja que ponto chegou o ministro Gilmar Mendes. Diga aí, Mark. O ministro disse que o judiciário contribuiu para o discurso do PT e criou um mártir, e que a prova disso é que Lula tinha 25% dos votos em pesquisas enquanto estava fazendo a caravana pelo país, e após ser preso, ele beira os 40%. Gilmar Mendes afirmou: "Nós já produzimos esse desastre ou as pessoas não perceberam que nós contribuímos com a vitimização do Lula?" Fecha aspas. O ministro também disse que, ao insinuar que um réu não pode assumir a presidência, as pessoas reagem contrariamente. Nós já produzimos esse desastre que aí está. Contribuímos com a vitimização do Lula. Nós estamos produzindo esse resultado que está aí. Esse assanhamento que está se produzindo dá esse tipo de resultado. As pessoas reagem, mas reagem contrariamente. Vocês contribuem para a vitimização disso. E nós estamos servindo isso
instrumento, dando isca para isso. As pessoas possam a entender que está havendo absurdo, abuso, é isso. Enquanto ele andava essa caravana e não sei o que aí, ele tinha 25 pontos. As pessoas contestavam. Agora, não, está lá preso em Curitiba, já é vitimizado. Que coisa lamentável o ponto que chegou a postura política de um ministro da Suprema Corte Brasileira. Que fala lamentável. Ao judiciário cabe a interpretação e a aplicação da lei. Não se preocupar com a repercussão, se determinada pessoa será tratada como herói, se as pessoas vão criticá-la ou o que quer que seja. Não é essa a função de um magistrado. Não é, não deve ser. Cometeu crime, está provado o ilícito. A responsabilização criminal está demonstrada, aplica a lei, manda recolher ao sistema prisional e deu. Se haverá um movimento político do lado de fora no intuito de transformar um preso comum em um mártir, o judiciário não tem nada com isso. Essa história já a justiça contribuiu para isso. Não, a justiça contribuiu para que acabe a impunidade, em que só vá para a cadeia quem é preto, pobre e puta. Chega! É impressionante o empenho do ministro Gilmar Mendes em soltar colarinho branco. Como se nós tivéssemos duas justiças. É bom lembrar ao ministro Gilmar Mendes que o fato de traficantes de nome estarem presos, como é o caso do Fernandinho Beiramar, tem um monte de gente que idolatra o Fernandinho Beiramar do lado de fora da cadeia. Que acha que ele é, na verdade, um revolucionário. Nós, como sociedade, queremos uma justiça que prenda quem comete crime. Que puna quem comete atos de improbidade administrativa. Que torne inelegíveis as pessoas com ficha suja. Nós só queremos que o Poder Judiciário atue como justiça. A opinião do ministro Gilmar Mendes, ela é política e não jurídica. E me parece que o ministro Gilmar Mendes ou é fonte ou ouve bastante o Reinaldo Azevedo na Band News. Não é não? É igualzinho o discurso, né? Denê, só reforçar uma coisa importante que você disse, que as pessoas não param pra perceber. O que você falou do Fernandinho Beiramar, isso é verdade. Se você for no Morro Carioca, né, se você for no crime organizado de São Paulo, as pessoas idolatram ele de verdade. O adolescente de 15 anos quer ser o Fernandinho Beiramar porque ele deu certo no mundo do crime. Parece uma coisa ilógica. Porque alguém idolatra o Fernandinho Beiramar. Sim, tem gente que faz isso. Como tem gente que faz isso pelo Lula também. Então, ou seja, não é impensável as pessoas, uma parte da população, idolatram bandidos. O ministro Gilmar Mendes quer culpar a prisão do Lula, a caneta correta da justiça, pelo eventual bom desempenho eleitoral do ex-presidente Lula. Então tá bem, ministro Gilmar Mendes. Tá tudo certo, né? Tinha que fazer o que, será, Denê, então? Cruzar os braços e deixar a Deixa corrupção solto. correr? Não, mas aí você só prende os pobres. Os que cometem o roubo de galinha. O que furta uma bermuda. O que furtou bermuda e devolveu a bermuda furtada, bermuda de R$10, continua preso. Continua preso. E a turma toda lá do colarinho branco, se cair na mão do Gilmar, é certeza que ele vai soltar. Sim. Essa é a justiça que a população brasileira não curte, para usar uma palavrinha da moda. Curtiu, Terribas? Não curti. Então vamos pro intervalo e na volta você vai curtir a entrevista da doutora Flávia. Rick Mais Notícias. 7h53, 7h53. Chegou o momento da entrevista da doutora Flávia. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Lembrando que tem um oferecimento de Frischmann Isengard, o melhor laboratório para você fazer o seu exame de sangue, que é maravilhoso. Muito bom. Doutora Flávia, bom dia. Bom dia, Daniel. Os ouvintes, eles voltaram com o tema. O tema nem é nosso, é do ouvinte, o Botox. E aí eu fiz uma observação, não sei se eu estou errado. Por
que a testa de quem usa Botox brilha mais? É impressão ou é verdade? Não, acontece, porque o que ocorre quando a gente faz Botox, se tira o movimento da musculatura. E geralmente na testa, a pessoa tem aquelas linhas que fazem uma dobra. E a pele não aparece, ela fica mais dobrada. E quando você estica, a própria glândula sebácea da pele acaba ficando mais visível. Então acaba aparecendo mais brilho por conta disso, né? Porque a pele está esticada. E quando a gente tem a movimentação da musculatura e tem formas dobrinhas da pele, a pele não fica tão visível ali, né? Por então isso o Botox fica com a testona ali brilhante. Então quem tem a pele mais oleosa tende a brilhar mais. A brilhar mais ainda, exato. Olha aí, então entendi tudo dos políticos que estão brilhando na sua televisão. O pessoal tá brilhando, esse brilho natural aí. E claro que isso pode dosar, porque se você coloca uma quantidade um pouco menor, você ainda mantém um pouco do movimento e pode não dar esse aspecto tão cara de, né, artificial, tão de boneco, assim. Esse é um ponto importante, né? As pessoas, elas precisam entender que fazer um tratamento estético, né, doutora, não necessariamente, e aliás fica até feio, você querer ter a sua pele como se tivesse 20 anos de idade, né? Exato. Fica estranho, porque não fica natural. Porque a pessoa conhece, as pessoas se conhecem e sabem a real idade da pessoa. Eu sempre falo para meus pacientes que o melhor resultado é aquele que o outro não sabe o que a pessoa fez. Acha que tá bem, que tá bonito. Você tá com a pele descansada, você tá... É o cabelo que se mudou, é sobrancelha, é maquiagem, mas não consegue identificar, tá ali com aquela sobrancelha de botox, tá com a pele muito lisa ou sem expressão. Porque isso tira a identidade da pessoa. O melhor é que você atenue os sinais, mas que você deixe alguma coisa, porque a pessoa deixa tem que ter a ruguinha lá, né? Alguma coisa é necessária, tem que né? deixar, não dá pra também chegar e Exato. Senão eu jeito assim, e nas diversas profissões também, você precisa ter a expressão, né? De pessoas como vocês, de rádio, de TV, de professores, profissionais de todas as áreas, precisam ter um pouco de expressão, senão a pessoa também acaba ficando sem identidade. Não, e aí fica com aquela cara com uma cara em série, né? Cara de boneco, que foi a expressão que a doutora Flávia usou assim, né? Tem gente que põe tanto botox, que parece um boneco mesmo. Você pega lá um boneco, uma boneca essas de criança, a pele da boneca é toda espichadinha. E as pessoas ficam com um mesmo aspecto, aquela sobrancelha toda elevada, aí quando faz um preenchimento, o lábio muito cheio, a bochecha muito cheia, parece que todo mundo vai ficando com a mesma aparência. Essa é uma outra coisa. Esse preenchimento labial que muitas pessoas fazem para ficar com mais, vou dizer como se falaria lá em Porto Alegre, vai ficar com mais beiço. Beiçudo, assim. Para colocar, precisa ter dose também, né, doutora? Precisa. Porque às vezes a pessoa fica com uma boca que distorce, né? Exato. E o que a Marta Suplicy, já que a gente tá falando de políticos, a Marta Suplicy é uma que fez tanto botox e tanto enchimento que ela parece ela ficou uma outra pessoa, e né? Parecia assim que a falecida esposa do Lula tinha ido no mesmo médico, porque elas tinham uma cara igual, né? Elas tinham o mesmo preenchimento, o mesmo cabelo, a mesma boca. Dona Marisa Letícia. E o que acontece? Existem duas coisas. Primeiro, a quantidade que você coloca. Também existe a localização, onde você coloca, se você faz no bordo, faz dentro do lábio, e também o produto. Se você usa um produto que absorve, você tem um tipo de resultado. Se você usa aquele que até tá dando toda esses efeitos colaterais, aquele metacrilato, né, que andam colocando nos glúteos e tal, deixa um aspecto mais artificial, mais dura. Fora que às vezes a pessoa pode fazer toxina botulínica, o botox ao redor do lábio, e isso também tira o movimento do lábio. Daí a pessoa fica com aquela boca reta. Então, e daí quando vai beijar é um horror, parece que tá beijando uma tábua, não tem condições. Doutora Flávia hoje. Porque, né? Olha, vamos ser sinceros. A gente fazendo uma entrevista séria aqui, conversando, para que as pessoas não é verdade. Aí a pessoa vai... As pessoas decidam se vão fazer ou não vão fazer um procedimento estético. O Terríbas está pensando já. Imagina você. Afasta de mim esse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Imagina a tua situação. Você tá lá com o teu crush, aí você fala assim: agora eu acho que vai ser a hora, hein? Aí quando você vai dar aquele beijo, meu Deus, eu estou beijando uma porta aqui, uma tábua. Que o T se entregou agora, que as mulheres que ele anda se relacionando são... Não, eu sou noivo. Eu sou noivo. Eu me relaciono só com a minha noiva. Eu sou noivo. Não tem essa. Aquilo que você não tem. Eu sou noivo. Terríbas hoje vai ter chinelada em casa. Não tem. Eu sou noivo. Vamos seguir adiante. Doutora, pegamos no pé do T. Mas você tem razão, Terríbas. Não faça isso, cara. Vamos adiante. Além dessa questão estética, chegou pergunta de ouvinte aqui sobre leitura de rótulo. A pessoa quer fazer uma dieta e quer comprar lá uma barrinha, quer comprar sua barra de proteína, quer tomar um whey protein
E aí chega lá na hora, diz, tanto tem tanto de carbo, outro tem tanto de proteína, e a pessoa não sabe escolher. E isso é verdade mesmo. Como é que faz, doutora, diante de uma situação como essa? É assim, tudo depende do objetivo da pessoa. Mas, por exemplo, nesse caso que é bem comum, de whey protein, barra de proteína, barra de cereal, é importante, assim, quem está numa dieta e que está querendo ganhar massa, ela tem que comer, geralmente, menos carboidrato. Então, às vezes tem algum tipo de proteína que tem lá 20, 30, 40 gramas de carboidrato, que é bastante coisa. Então, a pessoa acha que está se nutrindo e que está ficando super forte, mas, na verdade, ela não está conseguindo emagrecer porque tem muito carboidrato. Então, ela tem que procurar que tenha menos carboidrato, menos gramas de carboidrato. Isso também vale para as barrinhas. Tem barra de proteína que tem 2 gramas, 5 gramas de carbo, e tem barra que tem 30 gramas. Então, a pessoa tem que ficar atenta a isso. Inclusive, a quantidade de proteína também. No whey protein, geralmente tem entre 20 a 25 gramas de proteína numa dose, e tem outros que tem 35, 40 e que a gente acaba nem conseguindo absorver. Então qual é que é a dose certa de proteína? Olha, depende do objetivo, mas assim, um whey protein geralmente tem entre 20 e 25 gramas por dose, que é uma dose mais do que suficiente, uma dose grande, eu diria. E carboidrato, a menor quantidade possível, se a pessoa está fazendo uma programação de perder peso também. Se ela está querendo ganhar massa muscular, ela pode e deve comer carbo depois. Então, é algo que depende de cada um. Vai ter que ter orientação. Agora, nas barrinhas, às vezes a pessoa acha que está comendo uma barrinha dessas de cereal, só que daí está no composto ali sorbitol, xarope de milho, frutose, aquilo é cheio de açúcar. Então ela acha que está comendo super saudável e não sabe porque ela não está emagrecendo. Na verdade, porque ela está comendo açúcar industrializado e que vai prejudicar a dieta. E daí quando tem, por exemplo, assim, você pega lá uma barrinha de qualquer outra coisa, o negócio tá escrito assim, adoçado com sucralose, eu acho que é isso, né? Isso é bom ou isso é ruim? A sucralose não é considerado um bom adoçante, né? É muito processado, tem bastante produto químico, então é melhor que seja uma barrinha de cereal, às vezes até adoçado com um pouco de mel, ou com xilitol, ou com estévia, que são menos processados e fazem menos mal. Então, comer uma barrinha adoçada com sucralose é tipo comer uma barrinha com açúcar. Vai fazer tomar o quanto? A gente sabe que hoje, quando você ingere alguns tipos de adoçante, isso dá um sinal no cérebro que parece que é açúcar e desperta a vontade de você comer açúcar e desperta a insulina, que dá todo aquele problema na dosagem de açúcar. Pra gente encerrar, doutora, quando toma o whey protein ou come a barrinha de proteína, não precisa fazer a refeição? Pode substituir uma refeição por um whey protein, por exemplo? Veja, o ideal é sempre que você coma, mas, por exemplo, a pessoa faz um treino e ela não vai ter tempo de almoçar. 25 gramas é uma dose grande e que pode estar cobrindo a necessidade da pessoa. Uma barrinha vai ter 10, 12, não é o suficiente. Mas ao contrário também, se a pessoa sai do treino e ela vai comer carne, vai comer ovo, ela não precisa da proteína. Então, é um bom suplemento, às vezes é necessário a pessoa usar, mas não é uma regra que só possa usar isso, na verdade. Né? Muito bom. Doutora Flávia Ode, muito obrigado pela presença. Te esperamos aqui na semana que vem. Muito obrigada. Até mais. Valeu. Terribas, vamos embora? Vamos embora. Lembrando que o Pílula da Saúde tem oferecimento do Frischmann Isengard, qualidade que você conhece pelo nome. Desde sempre, o seu laboratório que tem as melhores bolachinhas. Seguinte, amanhã inicia o horário eleitoral. Nós chegaremos ao ar 25 minutos, 30 minutos depois. Então a gente entra no ar 7h30. A entrevista de amanhã confirmada com o candidato Ogier Buch do PSL. Programa amanhã importante e a gente aguarda a tua audiência. Valeu, Mark. Valeu, Denis. Até amanhã. Até. Tchau. Tchau.